Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. E chegamos num dia auspicioso hoje, hein, Camilo? Surpreendentemente auspicioso. O nosso 9º episódio chega em que dia, Camilo? No dia 9/9/2025, que também dá 9 a soma. E é um redondinho, né, redondinho com uma perninha, me parece quase como uma vírgula, né. E aí a gente faz esse empacota esse período que veio antes para abrir um novo que começa depois, né. E o 9 é o maior número que existe, né, Josi? Verdade, Camilo. Porque a gente pensa que é 10, né, só que não. O 9, o 9 é o número que representa o divino por excelência, por ele ser o maior número. E se nós vemos isso está em muitas tradições, na sua numerologia esotérica também, tanto na cabala quanto no hinduísmo, por exemplo, o 108, né, que na verdade dá a soma do 9, ela está permeada por todas as partes, né. Até no disco dos Beatles, né, aquele disco famoso, o disco branco, tem uma música que se chama Number Nine, e só fala isso, né, Number Nine. Tá carregadíssimo de significados esse nosso encontro de hoje. E o que eu tenho ouvido, né, ou pelo menos esses dias, né, recentemente nós passamos por um eclipse, né, que aconteceu há poucos dias atrás, que também é um fenômeno astrológico, né, e cósmico, que, essa obscuridade, né, que às vezes acontece no processo de eclipse, né, que parece que ele fecha, que ele escurece, quando na verdade ele vai fazer ali um fenômeno de luz e sombra, que aí a gente pode ver o que aparece, né, através desse movimento. Então a gente vai para uma coisa primeiro bem Como um raio-x, como um raio-x, como né. um raio-x, é bem grande, né, e eu vejo como no raio-x, que essa é a minha área, hein, Camilo, como no raio-x eu vejo o oposto, né, o que é denso eu vejo claro e o que é mais leve, mais macio eu vejo escuro, né, quando aqui eu estou naquela tela de impressão, né, radiológica, né. E eu acho que isso se estende para a nossa vida, né, vem se estendendo na nossa vida à medida que a gente vai avançando, na nossa no voltar de novo para a nossa pátria espiritual, para quando nós saímos daqui do nosso processo mais encarnado, quando estamos mais materiais, mais densos, mais pesados, vamos dizer assim. Esses ciclos, né, que parece que se mostram aí no cosmo, que se mostram na numerologia, que se fala bastante aí entre as pessoas, isso tem um empurrãozinho, né, Camilo? Dá um empurrãozinho isso, não é? Eu acho que mais que um empurrão, Josi, é uma fascinação. Se a gente observar, e é redundante falar observar, é porque a humanidade tem uma inclinação, uma fascinação natural por medir o tempo, por contar o tempo, porque tanto grandes proporções de tempo, quando olhamos para fora, quando olhamos para os astros, e ali vem a primeira observação dos ciclos, como nós estamos falando, até as menores frações de tempo, né, as milésimas das milésimas de segundo. E essa fascinação, na verdade, é científica e é inata também na humanidade, porque nós temos uma tendência a mensurar, porque nós somos filhos do tempo e do espaço, Júlio. E como filhos do tempo e do espaço, porque a criação é tempo e espaço. E haja luz, né, então há um começo, e tudo que tem um começo tem um meio, tudo que tem um meio também tem um fim. Logo tem um espaço
e tem um tempo que a observação desse tempo levou aos gregos a chamar de Cronos como um deus, levou os hindus a chamar de Kala, mas levou a observar, e daí o próprio hermetismo, né, dos axiomas herméticos são que os ritmos e os ciclos são constantes, tanto no macro quanto no micro, né, como em cima, como embaixo, como é dentro e fora. Então, essa tendência de olhar para o macro e mensurar grandes movimentações de tempo, grandes ciclos de tempo, com uma periodicidade, e pequenos ciclos de tempo. Nós comemoramos o nosso aniversário, nós comemoramos o aniversário da Terra ao redor do Sol, nós comemoramos diferentes tipos de celebrações, mas o que nos leva, e na verdade todo mundo fez isso, né, José? Mesmo no Antigo Testamento, Eclesiastes, por exemplo, ele diz assim: há tempo para tudo embaixo do céu. É famoso essa parte do livro de Eclesiastes. Tem músicas feitas com isso. Embaixo do céu, percebe? Então, essa observação, e ali ele já falava disso que nós estamos comentando aqui, sobre tempo de colher, tempo de plantar, tempo de espalhar, tempo de juntar, tempo de nascer, tempo de morrer. Então, esta observação do ciclo, na verdade, foi em sânscrito, cosmo, ou a ordem cósmica, é chamada de ritam. E sendo o sânscrito mãe de línguas indo-europeias, veja se não temos ali a palavra ritmo, ritam, né? E isso é exatamente isso que Hermes Trismegisto falava sobre esses ritmos, sobre esses movimentos, né? E daí que numa observação lírica também existe, chamou-se a grande vivência cósmica, o grande compasso, a grande valsa, o grande vai-vão desses ciclos, desses movimentos, de abertura e de fechamento. E a gente não foge disso também, né, Camilo, no nosso nascer, né? É porque a gente encerra, a gente tem um ciclo no qual a gente está em formação, dentro, encapsulado dentro de um útero. Temos um ciclo quando nós abrimos o movimento para fora, quando nós saímos e E começamos. que são 9 meses. E são 9, ah, meu Deus do céu, e são 9 meses. E são 9 meses, né, e esses 9 meses são aquele período aonde existe ali, eu acho essa parte, Camilo, algo tão ainda tão maravilhoso, é algo que me surpreende tanto, né, já tendo sido mãe 2 vezes, tendo gestado 2 vezes, eu gestei outras vezes de filhos que não vieram à luz, mas que enfim encerraram o seu tempo antes, né, de serem, nascidos, né, mas os 2 filhos os quais eu pude, vivenciar esse gestar e nascer, eu observo que naquele período, especialmente na ótica da mulher, e aí talvez você possa falar pelo lado do masculino, que vê tudo isso do lado de fora, há uma coisa que se estabelece ali, há algo que se estabelece entre aqueles seres, né, esses que dividem aquele espaço, que é um mútuo aprendizado. E esse mútuo aprendizado, ele se estende depois ao longo da vida para os pais, no mútuo aprendizado dos ciclos desta criança, que reeditam ou que abrem a possibilidade da reedição do olhar para si do lado de fora, né, como parte daquela vida, né, que está ali aprendendo e é onde eu posso também aprender e ensinar, né. E aí cada setênio da criança, cada movimento da criança, dificuldades e eu diria mais desafios se apresentam, são aqueles os quais nós talvez possamos nos, reeditar, né, daquilo que nós não lembramos, né, com precisão ou exatidão na nossa infância, que ali está guardado, ali aquela seiva, aquela semente está guardada para vir à tona e eu poder ver isso sobre mim, sobre a minha existência através de um outro ser, né. E eu acho isso tão bonito, acho que isso também isso é um 9, sabe, é uma coisa divina, sabe, é um 9 bem grandão, é um novezão,
porque é uma oportunidade que eu acho que esse algo maior nos dá ao longo de toda a nossa existência, porque nós ainda seremos bem velhinhos, se Deus quiser, hein, Camilo? E nós vamos continuar a ver coisas que nos surpreendem, que nos mobilizam, que nos jogam para esse lugar de aprendizado. E eu acho que nada melhor do que a gente encerrar um ciclo tendo aprendido com aquilo que não foi tão bom, sabe? Tendo aprendido com as decisões que eu tomei com as quais eu tinha uma expectativa e na realidade era outro o destino que aquilo todo tomou. E esse eu acho que é o grande 9 do dia de hoje, sabe? De nós nos darmos conta o quão é abundante a vida, o quão é tão divino, né, tudo tão divinamente arquitetado, e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, sabe? Porque é tão sutil a urdidura, né, do universo, que tudo vai acontecendo para nos amaciar, parece, para encaixar uma nova ideia ali, uma nova forma de ver. Não sei, como é que você percebe isso, Camilo? né. Não sei por onde começar, né, Josi, porque na verdade há tanta riqueza, né, nisso que foi falado e nessa tua fala agora que eu não sei por onde falar, eh, mas eu vou falar por esse teu final agora, quando tu diz que é sutil, e já que tu mencionou a maternidade, é é sutil e elegante o convite a expandir a consciência dentro da criação, dentro do ventre da mãe cósmica. Porque quando tu falava sobre, o ponto de vista da mãe, vou te dizer, o pai é um bobo. O pa o me perdoem os homens, né. O pai só sabe que é pai quando vê, porque ele não está consciente realmente, não cai a ficha. A mãe quando sai do banheiro com o teste, ela já é mãe. Nesse momento ela já não é verdade? É Eu verdade. sei que é assim. Ela é mãe, naquele momento ela sai e ela vai dizer para o marido: "Somos 2 ou somos 2 ou", né, já faz parte do processo. Ela já está com ela recebeu a dádiva, né. Tem uma música do Cazuza que diz assim: "Só as mães são felizes porque nos dão a vida", né. Então, a criação escolheu o feminino, e nós devemos louvar isso, e nós devemos agradecer isso, e escolheu que a mãe contivesse os mistérios da criação dentro de si mesma. E este útero, quando tu falava sobre, estar grávida, e sobre esse processo, eh, é como se eu pudesse ver também como bonecas russas, uma mulher estando grávida, mas também um outro ventre ser a própria Terra, se nós vermos o planeta Terra como um ventre também de uma outra mãe maior que a mãe Terra, mãe Gaia, por isso que assim os nossos antepassados a entenderam como um ser feminino, como uma mãe Terra grávida do próprio planeta, e aí nós podemos ver toda a criação, todas as galáxias e toda a criação, se nós tivéssemos um James Webb, né, o Hubble, um telescópio suficientemente distante para ver a criação em perspectiva, de qual distância não sei, para poder vê-la totalmente, também veríamos que é um ventre, que com ciclos e ritmos dá à luz estrelas, galáxias, sistemas regidos pelo tempo e pelo espaço, e que há tempo para tudo embaixo desse grande céu. Desta vida maior, até se admirar, até se dar conta, né, quando Jesus falava que só as crianças, poderão entrar no reino dos céus, é porque as crianças ainda têm a capacidade de se admirar. O milagre, né, também tem um ditado assim, quando você fala, para uma criança o nome daquele pássaro, ela nunca mais vai ver aquele pássaro, depois que o conceito já está atrelado ao nome, sabe? Uhum. Então, a criança tinha o olhar fresco de não saber que aquele pássaro é uma águia. Ela vê
não a ave, o próprio ser, que nós chamamos de águia. A partir do momento que sabemos que é águia, nós racionalizamos. E a nossa mente entra na interpretação da existência. E aí nós perdemos a sutileza, mas a sutileza da criação que nos permite muito, muito tempo dentro do espaço até se dar conta. E este dar-se conta foi de observar, de perceber que há um cosmo, ou seja, há uma ordem. Cosmo é sinônimo de ordem e é contrário ao caos. Então, se há uma ordem, há um ordenador, há um princípio que ordena. E este princípio que ordena, ao mesmo tempo que pauta tempo, ciclos e ritmos, como nós estamos falando, mas dentro dos ciclos e dos ritmos, nós somos co-criadores. E aí que vem também a lembrança dos alquimistas medievais, quando eles dizem que somos participantes da grande obra. Então, ao mesmo tempo, esta mãe criadora, este princípio criador, ordena, mas permite uma ação participativa, cooperativa dentro dessa maravilha. Mas para aqueles que estão admirados, ou aqueles que estão livres do embotamento, nós falamos no episódio 8, né, de sonhar acordado, de dormir acordado, do estado sonâmbulo. Ou seja, para aquele que desperta, ele compreende, e aí o que que ele pode fazer dentro destes ciclos e ritmos, porque só no nosso ano aqui, por exemplo, e tu me falava agora a época da colheita da cana é ali em Ribeirão Preto, né? Então, veja que só nesse ano solar aqui, nesses 12 meses, nós temos 4 estações, né? Vivaldi foi através da sua poesia e da sua e também dos ritmos, né, que também é matemática, a música também é matemática, também é silêncio, também é contraste, é luz, é sombra, né? Ele conseguiu exprimir e traduzir essa sutileza do que é a primavera, e não tem como a gente não ouvir a primavera e dizer: "Mas é isso mesmo que é primavera", não é? Exatamente. É uma tradução, né, é uma tradução em forma de sons, de ritmos, né. E então, só nesse ano, num ano nós temos 4 estações. E essas 4 estações são propícias para diferentes tipos de atitudes em todos os sentidos. No primeiro e mais necessário para a humanidade foi a própria agricultura, que foi plantar na época certa, com a lua certa, para poder colher. Eclesiastes, é isso que estamos falando, o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas existe um tempo específico de plantar e existe um tempo específico de colher. Existe um tempo de ir para fora, como na primavera, está tudo florindo, né, estamos começando a primavera, e eu saio catando flores, né. Por quê? Porque a natureza está nos dizendo: "Agora está na hora de demonstrar o que nós, gestamos neste ventre do inverno". Soltar o perfume, né, Camilo? Faltou o perfume, e agora vamos nos expandir, né. Agora, se eu não estiver alinhado com os ritmos da natureza, do tempo e do espaço, eu vou ficar, o que nós falamos fazendo propaganda autorreferente a nosso, né, em peccatum, eu vou ficar desviado, fora, porque quando nós falamos da necessidade do religare, nós não estamos falando de nenhuma instituição, de nenhuma religião específica, estamos falando de retornar ao alinhamento dos ciclos e dos ritmos com a postura de liberdade, mas com uma postura de harmonia dentro desses ciclos e ritmos. E também de unicidade, que só eu, só tu, só cada um de nós pode ser do jeito que é, dentro desses momentos, alinhado com esses momentos, para colher o que é necessário, senão, naturalmente, esta mesma natureza dará os resultados proporcionais à semeadura.
à maneira, ao momento, à atitude, à vibração, à intenção que eu coloquei naquilo. Uhum. É, e essa proporcionalidade, Camilo, ela é algo que conecta com a questão desse alinhamento e de uma palavra que veio hoje para mim de uma forma muito boa, é a questão da análise da coerência. Hum, as coisas que não têm coerência não se estabelecem, Camilo. O universo é tão perfeito, tudo é tão perfeito, tudo é tão ritmado, tudo tem tanta maestria, né, já aproveitando o campo semântico de Vivaldi, né, tem tanta maestria nisso, que aquilo que o que não tem coerência, quem não tem coerência no seu agir, coerência entre coração e mente, tá sempre com questões. Por quê? Porque é uma luta íntima dentro deste universo, como se nós estivéssemos numa luta aí entre no cosmo de planetas que estão fora da sua órbita. E aí tem choque, e aí tem luta, e aí tem destruição. Né. Por quê? Porque a tendência, se eu entro em ciclos regenerativos, e a gente tem visto isso muito na natureza, na agricultura regenerativa, que quando você pega a visão, digamos assim, pega a cosmovisão, você entra num ciclo de tamanha produtividade, de tamanha abundância, que nada para isso. Porque conta com esta força, com essa energia, com esse alinhamento, essa ordenação universal. E a gente faz parte desse todo, a gente também é essa sementinha, a gente também é essa arvorezinha, né, que precisa disso tudo, de entrar no ritmo dessa primavera e se deixar florescer e se deixar mostrar, porque acontece isso mesmo, a gente, ó, aqui em Ribeirão já é bem quente, a gente mostra a pele, a gente toma mais sol, a gente fica mais espontâneo, a gente fica mais alegre, a gente, vai pra rua, encontra os amigos, né, diferentemente do inverno ou do outono, onde nós estamos mais fechados, não é? Então, tudo mostra, tudo tá aí para mostrar pra gente o quanto a coerência é tão importante. O quanto quando deixamos, de ser coerentes porque estamos aqui só no mental, ou porque estamos no passional apenas, as coisas se desencontram, né, e as pessoas se desencontram, e os trabalhos se desencontram, e quando a gente pega para alinhar, né, quando pega para entender, parece que fica mais fácil, o universo ajuda, a gente tem uma força aí que nos coloca nesse ritmo. E aí a gente tem que fazer menos esforço. E aí fazendo menos esforço, a gente começa a se parecer mais com a natureza que não mede esforços para não fazer esforço. Ela quer o ritmo, ela quer a coerência, o alinhamento que você muito bem falou aqui, a proporcionalidade. E, Josi, eu vou tentar trazer essa coerência que tu está falando para algo mais específico ainda para a nossa realidade, já que nós trouxemos da cosmovisão, o que que essa coerência seria, até para tirar a impressão do certo e errado aqui. Entendendo que, diante desses ciclos, e tudo tem um início, um meio e um fim. Os hindus personificaram isso em Brahma, Vishnu e Shiva. Então, a destruição também faz parte. Você falou nos processos da destruição, do fim. O Espiritismo também fala sobre a lei do progresso, mas também fala sobre a lei da destruição. Os alquimistas também falavam sobre um ditado em latim que é solve et coagula, que significa dissolver ou desmaterializar e coagular, condensar. Ou seja, aparecer e desaparecer, abrir e fechar. Então, para que nós estejamos em coerência, o que eu quero dizer com isso? Não há certo e errado. Agora, e eu não fechar o ciclo da minha infância, da minha imaturidade, eu serei imaturo.
não estarei alinhado com o tempo. Não tem nada de errado brincar de carrinho, mas se eu brincasse agora com 47 anos de carrinho, vocês iam achar um pouco estranho, né. Não é que é certo ou errado. Então, a questão de abrir, dissolver, de coagular, inclusive eu trabalho com a mesa quântica, uma das ferramentas da mesa quântica é desmaterializa e materializa, exatamente isso que os alquimistas faziam. E nos explica que tudo que nós começamos na vida, tudo mesmo, seja um livro, uma atitude, uma relação, um curso, um momento, um sentimento, mas que não é concluído, naturalmente ele fica em aberto. Só que este ficar em aberto é como abrir uma janela do computador. É um programa que está rodando. Nós aqui temos o nosso programa principal aqui. Mas se eu tiver 50 janelas abertas, Jodi, vai dar pane no nosso agora, no nosso presente, porque eu tenho muitas coisas abertas, materializadas, inconclusas. E drena, Muita energia. isso drena muita energia. Só que eu nem sei que isso está acontecendo. Só que meu computador fica lento, meu relacionamento não vai para frente, porque tenho muitas coisas que estão em aberto. Tem um conto da Bengala que é assim, rápido. As pessoas estavam indo para um casamento, mas era uma noite de uma tarde de muita neblina. Mas eles empolgados foram para o casamento. Na região da Bengala tem muitas ilhas, eles iam de uma ilha para outra, tinham que ir de barquinho, de remo. E subiu todo mundo, toda a família empolgada, e a neblina, e eles remando e remando, e passava o tempo e disse: "Olha, não dá para ver, mas é logo ali, porque a gente sempre vai", e não chegavam, não chegavam, até que passou a noite inteira, e remando, mas não chegavam. Quando veio a luz do dia, eles perceberam que na verdade não tinham tirado a âncora. Então, tudo que então, às vezes a pessoa quer um novo relacionamento, né, mas ela não terminou internamente com os relacionamentos anteriores. Ela quer ter uma transformação profissional, ela quer mudar, ela não se sente bem, mas internamente não fechou o ciclo daquele ensinamento de que tinha, não desmaterializou. Então o futuro, ele não se manifesta porque está ancorado a este passado. E a pessoa não fica no presente, por mais que leia o livro do Eckhart Tolle e diga "É só aqui e agora", porque ela está pendente, está sendo puxada pelas janelas, rodando energia do passado. Então, fechar ciclo, só o fato de fechar o ciclo é o que movimenta a perua. E aí nós estamos em coerência profunda. Não de certo ou errado para ti e para mim, mas de que tudo que eu tinha que aprender e de tudo que eu abri como uma flor, também murchou. E agora que murchou, ela caiu. E agora que ela caiu, é adubo. E agora que é adubo, ela ajuda uma outra flor. Assim é com tudo. Então, esta é a coerência, este é o alinhamento. Só que para isso, nós temos que observar o que está em aberto, soltar, deixar ir. Né? Existe uma coisa agora que estão fazendo, não quero entrar no mérito sobre isso, mas se chama divórcio energético. Por quê? Porque a pessoa pode se separar, ou a pessoa pode deixar uma coisa, mas energeticamente está conectada por fios mentais e astrais que são como essas janelas de computador. Então, até que eu não consiga concluir, eu não posso iniciar. E se nós já concluo essa fala, né, Não, mas tá e se não ótimo. Camilo, tá então ótimo, sabe por quê? Porque eu acho que aí, e é sobre isso a nossa conversa sempre, é sobre a gente trazer assuntos que ficam, às vezes, aqui na superfície que todo mundo fala, mas não mergulha para ir ver esse cenário todo, tudo que faz parte, né. Fala-se muito em encerramento de ciclo, mas isso é o que você está trazendo com maior profundidade e extensão, né.
Então, eu acho muito importante que você conclua, porque realmente é muito valioso o que você está trazendo aqui sobre isso, sobre o ciclo que, se esse aqui se fecha, esse fechamento, ele é a plataforma de lançamento para a próxima etapa, para o próximo nível. Eu fico imaginando as pessoas, eu fico imaginando, Camilo, desculpa que eu agora peguei uma via aqui. As pessoas que têm milhares de relacionamentos em aberto, porque querem sempre ter uma pessoa com a qual ela quer se conectar. Isso é muito comum, né, nessa essa turma mais Sim. jovem aí, abre um monte de contatinho aí pra, né, e estão sempre esgotados, e estão sempre drenados de energia e não conseguem, quando encontram alguém, estar ali 100% naquele relacionamento, porque tem um monte de gente de emoções e de sentimentos Claro. conectados, drenando energia daquele indivíduo com o qual mantém, sem perceber, sem consciência, pode-se dizer a grande maioria das pessoas, inconscientemente, essas janelinhas abertas. Para o caso de precisar, para o caso, e isso é uma baita de uma escassez, não é, Camilo? Isso é eu acho que é um atestado de escassez de marca maior. E de ilusão, porque se nós entendermos o mistério, porque inclusive o Erich Fromm, que é um psicólogo notável do século XX, né, tem um livro chamado O Medo da Liberdade, né. Então, nós falamos muito da liberdade, e isso que tu está falando dos contatos e dos relacionamentos pode ser em nome da liberdade, mas, né, e não há nenhum julgamento sobre isso, todo mundo é livre, né. Mas se nós entendermos, o verdadeiro a verdadeira questão em relação à liberdade, nós, entendendo este mistério de começar e terminar tudo, porque aí eu estou livre. E se nós se entendemos este movimento de que tudo que eu abro eu fecho, como quando nós fazemos um trabalho espiritual, há uma abertura, há um trabalho e há um fechamento. Então isto inexiste, vamos assim dizer, como algo pendente. Por isso que em magia se diz: "Está feito". Por quê? Porque foi aberto, foi feito e foi fechado. Acabou, deu, não existe mais, entende? Só o vento coagula. Terminou, não estou preso, foi feito. Mas assim é a vida, porque o dia amanhece e escurece. Deus é o grande mago. Amanhece o dia, acontece o dia e fecha o dia. Terminou. Quem fica com pendências é meu psicológico deste dia. Ah, porque ontem tu me disse tal coisa. Não, 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 não. A natureza não disse nada disso. O galo cantou de novo, no outro dia, não tem um pato pensando: "Olha, ontem", né, no pôr do sol de ontem tu olhou para uma pata, né. Não, o animal, a natureza não tem esta memória psicológica traumatizável, né, A porque pegada, a pegadinha. sim, porque eles estão no ritmo e na coerência do agora e do começo e do fim. Então, se a gente entender que se eu morrer agora, isto é vivendo agora. Se eu morrer agora, eu fiz o que eu tinha que fazer e não tenho nada pendente, não é questão se meus filhos vão conseguir, que eu não deixei uma aposentadoria, não, não, isso é balela. Entende o que eu quero dizer? Sim. É realmente, eu fiz até que horas? 16h49 do dia 9/9/2025, eu estou aqui fazendo Inspire-se. É tudo que eu podia fazer, eu fiz, concluí, é isso, pronto, daí eu morri, entende? Uhum. Porque na verdade nós morremos todas as noites, Josi. Todas as noites que nós fechamos os olhos, nós não sabemos se vamos acordar, tem muita gente que morre à noite. Então, na verdade, a vida e a morte acontecem o tempo inteiro, na verdade acontece a cada respiração. A cada respiração há um início e um fim, acabou, este é o agora. Por isso que os grandes admirados e admiráveis que encontraram a coerência de estar alinhados ou reconectados com a vida, disseram isso, que o segredo está nessa respiração, e que ali há um êxtase,
porque ali está todo o processo, porque a própria criação respira, só que em ritmos de tempo maior. Só isso. Então, se eu entender que tudo tem que ter começado e cessado, eu nunca teria nada pendente. Então, quando nós nos despedirmos assim, nós vamos encerrar aqui e a gente se despede sempre, né? Obrigado, Jorge, obrigado, foi muito bom, gratidão, fizemos isso. Concluímos, entende? Nós temos uma janela aberta, nós somos aí amigos, somos irmãos, vamos continuar se Deus quiser, senão não foi, entende? Só que se eu viver assim, com tudo, eu sempre teria concluído, eu nunca teria nada pendente por ele ali. Esse é o ponto, essa eu acho que é a real liberdade, a livre está aquele que consegue realmente encerrar ciclos para abrir outros, porque às vezes a gente precisa encerrar ciclos para continuar uma amizade, a gente precisa, se colocar, dar-se um lugar num relacionamento, dar-se um lugar num relacionamento profissional, né. E às vezes esses ciclos precisam ser encerrados per se, eu preciso sair dali, às vezes não, eu só no momento que eu me coloco naquele lugar aonde é o meu, naturalmente aquilo que foi encerra e algo novo pode acontecer. E eu penso que as pessoas não pensam muito nisso, sabe, Camilo. Parece que tudo tem que ter aquele drama, tem que ter aquele arrebenta, né, e nem sempre as coisas precisam arrebentar desse tanto. São ciclos de criação e destruição naturais até do próprio pensamento. De como a gente pensa de si mesmo, sabe. Porque eu preciso para eu estar no meu próprio lugar, eu preciso sair do lugar da minha idealização do que eu quero parecer que sou para os outros. E isso é uma morte daquela pessoa iludida. E ali a pessoa tá novinha em folha, Camilo. Olha, isso aí é lavou, tá novo. Tomou um banho, a pessoa tá nova e a vida tá ali todinha para ela experimentar, para ela continuar experimentando de um outro lugar. E daí que vem, a verdadeira esperança, porque a esperança não foge da questão de estar no presente, mas embora indica um futuro, porque estamos esperando algo que não está acontecendo agora. Mas a verdadeira esperança vem de saber que cada ciclo, inevitavelmente dentro dessa criação, gera um novo ciclo. Porque porque este ritmo está contido em toda a criação macro e microcósmica. Então, agora, neste momento, em nossos corpos, células estão morrendo, células estão sendo mantidas e células estão nascendo. Ao mesmo tempo, na verdade, não há uma descontinuidade. Nós a vemos descontínua porque a nossa percepção do tempo e do espaço é relativa também à velocidade, né. Einstein fala sobre isso. Então, nós achamos que quando o corpo morre, o espírito morre, porque nós vemos este descarte biológico celular de carbono e etcétera, mas nós não temos o olhar contínuo de que a vida se transforma. Lavoisier disse isso, e era um cientista: "Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Este é o fato, Esta é a lei. essa é a lei. Em todas as dimensões e de todas as formas de vida. Então, o que é a esperança propriamente dita? É compreender isso, que nada é um fim definitivo e nada se mantém como está, e tudo está em movimento. Este é o tal, este é o universo. E o viajor é aquele que está neste fluxo, nesta dança que falávamos no início, que está alinhado com o ritmo. E não luta mais, ou seja, não vai mais contra a correnteza. Ele vai a favor do ritmo. Sim. Então, embora hajam todo tipo de saculejos no leito do rio, mas ele sempre chega ao mar. Esta é a esperança. Não importa, vales, rios, desvios, Corredeira, tudo, tudo, pirambeira, queda tudo, livre. tudo acontece, mas ele sempre chega ao mar. Então, a natureza contém a esperança da sabedoria,
de saber mesmo que é assim e que nada acaba. Mas ela está entregue porque não tem um ego psicológico que quer manter forma, que eu estou, a maneira como eu estou. Então a água É, aceita ser neve, aceita ser água e aceita ser água salgada. e aceita ser chuva, e E aceita assim, ser claro, vapor, e cicla, e cicla. Camilo do céu. Olha, esse foi assim, ó, um punch, hein. Foi oh, eu diria que é um supernove, é uma supernova, é um supernove, porque realmente eu acho que aqui a gente trouxe algo que não há quem não tenha experienciado isso na vida em algum momento da sua vida, mas que talvez o grande valor, a síntese desse nosso episódio número 9 aqui, é que esses contínuos encerram-se ciclos para que esses próprios encerramentos sejam a base dos próximos e tem outras camadas de coisas que estão começando e outras terminando, mas que disso é talvez o maior cuidado que a gente precisa ter na nossa vida. É esse cuidado com esses diversos ciclos, diversas coisas que vão acontecendo na nossa vida, nas nossas amizades, no nosso casamento, na nossa vida de trabalho, na nossa vida de lazer, no nosso existir como um ser vivo, com a natureza que está, de nós sermos gentis, de nós sermos corteses, porque nós não enxergamos tudo. Como você muito bem disse, precisaria de um de um Hubble, né, numa distância tal para a gente compreender o todo, e não compreendendo o todo temos que ser humildes diante disso. Temos que ser exatamente. minimamente humildes e não sabemos, e assim sermos gentis como a própria natureza e suaves como a própria água que vai se movimentando, buscando espaços para poder chegar ao seu destino. Só 2 palavras que eu Por deixo: favor, por favor. não tenha medo. É isso mesmo. A todos vocês que nos escutam nesse momento agora, independente do momento de vida que você está, escuta isso que o Camilo acabou de dizer, não tenha medo. E até o próximo episódio, que vai ser o número 10, que vai ser e aí começamos tudo de novo, né, Camilo? Parece que Ou como diria o Caetano, ou não. ou não, ou sim ou não, né? Ó, um grande beijo, Camilo. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco até esse final épico. Adorei, Camilo, adorei. Muito obrigada. Um belíssimo de um 9 para vocês aí desse nosso divino mestre, que está aí o tempo todo, gentilmente, sutilmente, nos dando aí as dicas. Passe a observar mais a natureza e você vai estar pleno de experiências aí, que você não vai precisar se ralar tanto, né, que tudo toma o seu caminho. Um grande abraço, Camilo, muito obrigada, de coração, tá. Te desejo ciclos maravilhosos em todos os andares da tua vida e existência, viu. Muito obrigada por esse Inspire-se tão inspirado. Para todos, para todos. Um beijo. Tchau. Obrigado, irmão. Participe do Inspire-se mandando a sua pergunta. E se você gostou, mande esse episódio para o seu amigo ou sua amiga de alma.